Queridos, nós estamos estudando os 10 evidências de um novo nascimento, de um novo convertido. Nós estudamos 3, nascer de novo. Quando nós convertemos, acontece uma revolução espiritual e comportamental, é a segunda. E a terceira, a transformação das nossas vontades. Nós fazemos agora o que o Senhor quer. E a quarta, nós vamos basear em Mateus capítulo 15, versículo 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem muita gente que tem dúvida quanto a isso. Muitas pessoas dizem que Deus veio para todo mundo. Não foi. Ele veio buscar as desviadas da casa de Israel. Nem todos vão ser salvos, mas a terceira, a quarta, o quarto passo das 10 evidências, hoje, quando nós nos convertemos, nasce no nosso coração uma atitude revolucionária concernente ao pecador perdido. Se isso não acontecer na sua vida, se você não acontecer uma revolução, que você olhe para o pecador, com a diferença, com o olhar de Jesus, você ainda é um egoísta dentro de uma igreja cristã. Vocês sabem que a vida da igreja ao longo dos séculos, ela tem vivido uma apatia tão grande, um desleixo com as coisas mais importantes do reino de Deus, da qual foi a principal causa da vinda e da morte e da ressurreição de Jesus. A igreja perdeu essa visão. Os pecadores, quando nós não tínhamos Jesus, o nosso coração era implacável em recuar a receber Jesus. E nós não importávamos com ninguém. Pensa, você lá no mundo, sem Jesus, você ia importar com que pecador? Pergunto, quando você converteu, isso mudou? Esse conceito ainda não foi mudado nas nossas vidas. Qual é o meu objetivo de ser cristão? O meu objetivo, vou dizer para você bem alto e claro, o meu objetivo de ser cristão não é ir para o céu. Porque o meu nome já está lá. Então, meu objetivo de cristão é fazer a vontade de quem me salvou. E eu sou apaixonado por almas. Eu sou apaixonado por almas. Já organizei 6, 8 igrejas, de congregação a igreja. E como é bom você receber 20, 30 pessoas no batismo. 70, eu já fiz isso uma vez. É apaixonante aquela coisa assim, sabe, gostosa, saborosa, se saber que você pregou e alguém foi salvo. Deus te usou como instrumento. Então a segunda, nasce em mim uma nova atitude referente e em relação ao pecador perdido. Esse é o objetivo do cristianismo. Jesus nos chama e depois ele diz, vai para onde? E de pregar o evangelho. Você é responsável agora. Eu te busquei. Meus queridos, a mim, o culto por muito tempo foi que eu comecei
descobrir o real objetivo da minha fé e da minha escolha, eu comecei a entender o porquê que Jesus veio ao mundo. Ele veio por causa de você, de mim e dos tantos outros. Mas eu simplesmente digo que estou convertido e o resto se dane. Que cristão sou eu, que cristão é você, meu irmão. Que cristão é esse que entrou num casulo e se escondeu do mundo? E assim tem vivido a igreja de Jesus. Mateus 15, 24 diz assim: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mesma coisa ele fez. Ele escolhe os seus filhos como aqueles perdidos da casa de Israel e disse: agora você é responsável para me levar ainda aqueles milhões que estão perdidos. Quando eu converto a Jesus, eu preciso ter essa paixão pelos perdidos, porque a função de ser crente é esta. Eu sempre tenho falado que a pregação do evangelho, preste bem, tanto que é gostoso isso aqui, a pregação do evangelho não é nada mais do que um ex-mendigo levando um outro mendigo ao restaurante. Nós somos ex-mendigos miseráveis do pecado, morrendo de fome da palavra, e nós ganhamos isso, enriquecemos, e agora eu vou buscar outros mendigos para vir almoçar comigo no restaurante de Deus. Nós esquecemos isto. Mateus 18, 11 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Essa é a função de Jesus. Essa é a função da pregação. A pregação não é para engordar crente, não é para colocar você sabido, inteligente, discutindo. Eu sei, não, a pregação do evangelho é para te salvar. As pessoas que discutiam o que aprendeu. E se você for olhar, não tem fruto nenhum dessa discussão. Então o evangelho de Jesus é buscar o perdido. E quando eu me encontro com Jesus, que eu nasci de novo, aconteceu uma revolução espiritual e comportamental, mudei as minhas vontades, e agora eu vou me apaixonar por aquilo que Jesus apaixonou. Almas. Almas. Eu preciso mais um comigo. Eu fico preocupado com que as pessoas perderam essa noção. Fica brigando na igreja, discutindo, desfilando moda, cabelo, sapato, unha, batom, e as almas perdendo. Lucas 19, 10, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, de maneira que se você não veio porque você estava perdido, tu ainda não veio. Jesus veio buscar o perdido. Então o perdido é aquele indivíduo que precisa de resgate. Por isso que às vezes a igreja não mudou, porque eles não se sentiram resgatados dos seus pecados, das suas mazelas. Está me entendendo? Como é que eu comporto no corpo de Cristo como um membro parasita? Já viu quando uma pessoa dá um derrame, que paralisa um membro, paralisa um lado, ele tem dificuldade de fazer tudo, então tem que alguém ajudar. As igrejas estão cheias de parasitas, que simplesmente acham defeito em tudo.
Ao descobrir o objetivo da vinda de Cristo na terra, eu precisava descobrir se uma vez que o meu nome está no livro da vida, por que Deus manifestou a mim por meio do Espírito Santo? Ele manifestou para mim porque eu estava perdido. Eu era da casa de Israel. E ele disse, eu vou chamar este, e porque este vai me obedecer, e vai chamar aquele outro. Nós não temos paixão pelo pecador. Por quê? Porque nós ainda não fomos libertos. Essa é a grandeza de ser convertido de novo. Você olha para a prostituta, para um homossexual, você olha para um criminoso, para um traficante com o olhar de Deus, não é com o olhar da condenação. Diz, quem sabe aquele indivíduo é um dos israelitas desviados que precisa da minha oração. Nós não estamos nem aí. Estamos brigando dentro da igreja, falando mal uns dos outros. Horrível. Satanás dançando na caveira desse tipo de crente. Meu querido, uma vez que o meu nome está no livro da vida, por quê? Deus se manifesta a mim por meio do Espírito Santo. Quer ver? João 15:16 diz assim, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros para que, e vos designeis para que vai de fruto. Pouca gente sabe disso. Não foi você ter de fazer, eu aceitei Jesus. Quem é você, porqueira? Como se Jesus fosse um lixo e eu aceitei. Tenho o direito de aceitar ou rejeitar. Mas eu aceitei, tadinho de Jesus, né? Eu aceitei Jesus. Ele me aceitou, o lixo sou eu. Por isso ele diz, não foste vós quem escolheu a mim. Pelo contrário, eu escolhi vós e designei. Eu dei uma ordem para você. Vai produzir. E demais? E vos designei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis ao Pai, meu nome recebe. Nós não recebemos nada de Deus. Eu até falei no outro culto passado, que tem muita gente rica nas igrejas dizendo que é Deus e é o Satanás que está dando para eles, porque eles não fazem nada. Deus designou-nos, não foi para ficar rico, não foi para pleitear beleza, não foi para pleitear moradia, não foi para pleitear fazenda. Ele disse, olha, eu lhe ordenei, vai dar fruto para o seu fruto permanecer. Aí você vai orar a mim, eu vou te ouvir. Tem gente que fala com tanta convicção, diz, se eu ouço Deus, eu oro e Deus me atende. Eu disse, eu estou lascado então, eu não desce não, custa demais. Eu tenho 1 ano e 11 meses orando e jejuando todo dia, ininterruptamente, e Deus ainda não abriu a porta que eu quero. Que é a porta da pregação do Evangelho nessa cidade. Aí vem esse vírus dos quintos dos infernos para atrapalhar o meu projeto. Porque Deus está provando se eu tenho paciência de esperar. Meus queridos, ao descobrir o objetivo da vinda de Cristo na terra, eu precisava descobrir, uma vez que o Senhor veio aqui por causa de vida, por que Ele se manifestou para mim? Ele disse, olha, eu te escolhi para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto, eu te escolhi, designei. Eu não perguntei se você quer ir, se você tem coragem de ir, se você é analfabeto, se você sabe ler. Eu te designei. É ordem imperativa de Jesus. Então, quando eu me converti, eu apaixonei por águas. Eu me lembro na minha juventude, nós andávamos 15 rapazinhos, todos juntos, tudo errado. E eu me converti naquele meio. Eu não os abandonei enquanto eu não puxei um bom número para o nome de Jesus. Desde aquela época, de 72, eu comecei a buscar pessoas para Cristo. Eu entendi o objetivo da minha fé.
e do meu chamado. Meus queridos, Mateus 28, 18 diz assim: Jesus aproximou-lhes e falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu estou falando contigo. Se você apaixonar por almas e me obedecer, eu tenho toda a autoridade de te comandar aonde você jamais pensou ir. E você vai fazer a obra. Mas eu preciso apaixonar. Lembra, vocês não lembram, mas nos anos 50, nos anos 40, 50, 60, eram os pais que escolhiam os noivos para a mulher, né? Minha sogra mesmo levou uma surpresa danada que o sogro dela chegou com o meu sogro e pediu o casamento. Você fala que isso tinha paixão? Tinha nada, tinha direito. Às vezes nós queremos fazer isso com Jesus. Tu me leva, me põe aí na igreja, num lugar aí, mas eu vou casar com o senhor, mas vou viver emburrado. Vou fazer o que você quer, não. As pessoas não tinham opção. Nós vivemos desgraçadamente tristes e frustrados, porque nós não obedecemos. O Senhor disse: eu te escolhi e designei, você vai dar fruto, você vai buscar mendigos para o restaurante que eu trouxe você. Nós temos uma miséria de orar só pelos nossos parentes, os restos que se dane. E Jesus disse por todo mundo e pregar o evangelho. Descoberto que fora de Jesus não há salvação, não poderia ser diferente. Quando eu descobri, Jesus é um caminho. Em Atos ele disse: não há salvação em um outro lugar, é aqui. Se você sair daí é inferno. Aí o indivíduo fica brincando dentro da igreja, de querer Jesus, de não querer. Meu irmão, você só tem uma opção. Ou uma Jesus, ou uma Satanás. Eu preciso apaixonar por Jesus, para que eu possa apaixonar por almas. Eu penso que nós precisamos ser libertos da ira de Deus. Eu preciso ter uma atitude diferenciada com aqueles que ainda não estão nos braços de Cristo. Romanos 5:6 diz assim: porque Cristo, quando éramos fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, o fato de ter morrido por nós ainda pecadores. Deus não morreu porque eu já estava crente. Ele morreu quando eu estava perdido. Eu preciso agora, convertido, nova criatura, com aquela revolução espiritual, comportamental, com a vontade gravada com Deus. Disse: eu preciso amar as coisas que Deus mais amou. O que é? Almas. Até eu falei para um rapaz hoje, ele falando sobre oferta e dízimo, de não existe poupança mais linda e rentável, mais do que investir em almas. Prova disso é que as igrejas que mais investem em missões são as que mais crescem. Se você quiser investir e ter uma rentabilidade extraordinária, não é investir em gado, em fazenda, porque Jesus não mandou. Investe em almas perdidas. Ali é que está o canal de todo o sucesso nosso. Mas eu preciso apaixonar. Eu não tenho paixão por ninguém, eu não oro por ninguém. Põe uma família das piores que tem na cidade, na sua oração. Eu vou orar 3 meses por elas. E vai lá e fala assim: olha, vem cá.
convidar você para participar de um culto conosco. Mas o Senhor tem que sentir a paixão que você tem por eles, para ver eles salvos. Nós estamos na igreja dormindo, gente. Um novo convertido uma ovelha que nunca pariu uma outra ovelha. Se nós fôssemos do rebanho desses pastores seculares, eles já tinham nos matado, porque não dá lucro. Tinha levado para o matadouro. E vocês só sabem dar cabeçada e chifrada e coice. Não produz, mata. Não é assim que faz? Meu sogro é criador de vaca. Quando tinha uma vaca que não criava, a senhora tem, o que faz? Mata. Não cria. Já pensou se Deus fosse matar as ovelhas dele que não cria? O que é isso? Ia fechar as portas da igreja. Ele não está nem aí. Porque não tem a mentalidade de Cristo. Meus queridos, descoberto isso, ele diz assim, Romanos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, o fato de ter morrido por nós sendo ainda pecadores. Então eu tenho que ter aqui sempre na cabeça, eu preciso fazer por Jesus, porque eu sou pecador, e eu era miserável, ele me salvou, e eu vou buscar mais alguém para cá. Eu preciso apaixonar. A minha atitude como cristão verdadeiro não poderá ser diferente de livrar da ira de Deus, pois eu estava lá, mas o Senhor me resgatou. Agora eu preciso buscar aqueles que ainda não vieram. Hoje as pessoas ficam no Zap, no Facebook, mandando versículo bíblico, mandando mensagem bíblica. Vai enfiar isso no teu nariz. Vai pregar o evangelho na rua. A pessoa precisa olhar no teu rosto para ver o que se você fala é verdade. Porque a gente sabe quando está mentindo. Né? Sabe? Ih, tadinho de você. Você está falando de Jesus, mas tu não vive isto. Daqui não mando versículo bíblico para ninguém. Porque senão eu mando todo dia um versículo bíblico, eles pensam que está lendo Bíblia. Eu não vou esperar o versículo bíblico do pastor. Daí eles acham que está lendo Bíblia. E não está. Ele está lendo parte da Bíblia. Porque aquele versículo, ele tem um texto e tem um contexto. Vocês já viram aquela caixinha de promessa? Aquilo veio dos quintos dos infernos. Quem inventou aquilo? O indivíduo chega lá com um passe de mágica, como se fosse um livro mágico. Eu vou ver o que é que Deus está falando. E escolhe isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada vai me faltar. É a primeira coisa que ele fala. Nada vai me faltar. Não é que o Senhor é pastor, não. Nada, mas vai estar bom, rapaz. Isso é Bíblia? Não é Bíblia. É pedaço da Bíblia. Aí cheguei na casa de um pastor para almoçar e ele quer que eu troço lá. Ele disse, tira um para o fulano, o filho que estava ausente. Mas filho, 3 filhos e um filho. Tira um para o fulano. Eu, não vou tirar não, pastor. Não, por quê? Não vou tirar não. Vocês lêem aí, abra a palavra e vamos ver o que tem no texto, no contexto que o Senhor quer nos falar. Porque lá só tem coisa boa. Lá não tem, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer os desejos e é homicida. Nunca afirmou na verdade, é mentiroso e pai da mentira. João 8,40, você não encontra isso lá. O camarada fica satisfeito que ele, num pasto de sorte e demais, que ele escolheu um versículo que alimenta o ego dele. Isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Meus amados irmãos, Gálatas 5,
18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixei possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando nós temos inveja uns irmãos dos outros, nós falamos uns dos outros, eu perdi o foco, que é a salvação do outro que estava como eu estava. E tem gente que vai pregar para o outro e esquece que quando ele não era crente, ele não gostava de muitas coisas. Evita tudo que você não gostava. Tudo que você não gostava, que falasse, que te agredisse, e que insistisse, usa com aquele que você vai pregar. Porque do jeitinho que você era, ele é. Nós esquecemos. Queremos empurrar uma Bíblia goela abaixo. O indivíduo não quer nem ver cara de crente, é um bicho enjoado. Porque ele quer fazer uma coisa e vive outra. Meus queridos, qual seria a atitude correta nossa para com o pecador? Eu me apaixonei por almas. Eu não me apaixonei por homem, por uma mulher. Não, apaixonei pela alma dele. Ele precisa de Jesus e precisa conhecer Cristo e vir somar, buscar mais. Mas ele precisa de mim. Ele precisa de um resgate. Qual seria a nossa atitude? A primeira coisa é orar por ele. Orar de chorar. De chorar. Não é aquela oraçãozinha de, Senhor, passa lá no fulano, sabe? Ele está precisando do Senhor. Não. É aquele desejo ardente de paixão. Eu preciso ver aquela família nos braços de Cristo. Se eu sou nova criatura, eu vou me apaixonar por aquilo que Jesus morreu. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o cristianismo de hoje, eu tenho muita tristeza, eu tenho assim, pavor. 85% da igreja não prega o evangelho, e os outros que pregam não vivem o evangelho, eles querem passar para as pessoas uma coisa que eles não vivem. Pastores no púlpito, pregando, bebendo cerveja, dando mau testemunho. Que esse indivíduo tem de referencial? Presbítero que chega nas igrejas e briga com o pastor e persegue todo mundo e enfia o pé pela cabeça. Ele tem um quê que não dá certo nas suas famílias? Pastores que compram e não pagam, pegam dinheiro emprestado e não devolve. Estão pregando o quê? É complicado, meus irmãos. Crentes que não pagam imposto, que não entregam seu dízimo, que não faz nada, eles ludibriam o governo. Eles têm o quê para passar para o outro? Ainda não foram libertos. Eu estava na farmácia do irmão, chegou um indivíduo da igreja lá, e ele perguntou, irmão, está aí as compras? Você ainda, o outro era desviado. Você ainda está comprando naquele naipe? Sem nota, ele falando, né? Estou. E eu ali, perto daquele irmão, dirigente de igreja. Eu disse, meu irmão, ele me falou que tu é um pastor aí. Ele disse, sou. Mas o senhor compra sem nota esse negócio trambiqueiro. Mas se não for assim, meu pastor, eu posso fechar o comércio. Depois fecha. A Bíblia diz que quem tributa, tributa. Quem honra, honra. Quem respeita, respeita. Você não tem nenhuma das três. Fecha. Ele preferia roubar do que fechar o comércio. E nós temos muitos desses podres crentes. Podres. Fedorentos.
cristão que se ele for falar de Jesus para alguém, ele vai olhar e dizer, não, tu não. Atos 17, 10, 11 diz assim: logo à noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Interessante que Paulo foi enviado, a primeira coisa que ele procurou foi a igreja, foi onde reuniu o povo. Os crentes hoje, quando vieram, eles não vão à igreja nenhuma, graças a Deus. Eu saí daqui da minha terra para que igreja? Paulo já foi logo, foi para a igreja. Aí o que aconteceu? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que o de Tessalônica, é mais vestido de dinheiro, tinha uma postura social melhor, pois receberam a palavra com avidez, e examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram daquele jeito. Eu falei para você já, eu vou dizer de novo. Os bereanos, quando eles liam ali as escrituras, eles ficavam vendo para ver se estava ali mesmo, se era verdade, se existia aquilo. Eram homens de uma postura cristã irretocável. Hoje, se você for ler a Bíblia, nas igrejas que tem no Brasil, elas vão fechar todas. Todas não, mas 90% das igrejas vão fechar. Porque não está dentro da palavra, as pessoas estão inventando coisas para persuadir os crentes que querem ter a loucura do ter e vive numa pobreza miserável do ser. Meus queridos, levar a palavra da salvação a eles com muito amor. Os bereanos acolhem, eles eram mais cultos. Nós temos medo de levar o evangelho para as pessoas ricas, elas precisam também. Para os médicos, precisa. Nós ficamos buscando só os pobres não quer nada mais não. Nós precisamos levar o evangelho para todo mundo. Ter paixão por todo mundo. Meus queridos, Atos diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, e examinando as escrituras todos os dias, para ver se Paulo pregava a verdade. Ficava bom. Os cabas estavam falando, traz sal aqui para nós, traz a chave para nós abençoar. O indivíduo não sabe que isso não tem na Bíblia. Não tem. Põe um copo d'água aí, ó. Põe aí que nós vamos orar. O infeliz que está mandando você pôr o copo d'água, ele bebe desse tantinho, o resto ele joga fora. E o crente lá na casa dele está tentando beber o copo. Se eu fosse sabido, um dia eu falei para um pastor lá na cidade que eu trabalhava na televisão, e ele também. E ele orou lá assim, pôs um copo d'água, bebeu só um pouquinho dele, bebe esse resto aí, porque o povo lá está bebendo até o copo. Aí eu falei para ele, eu não vou falar o nome dele não, que ele assiste o programa, assiste o YouTube. Aí ele disse, rapaz, esse povo é porque não é sabido. Se esse povo for sabido, o que ele faz? Um copo de furadã, se você jogar dentro do poço, você bebe mais água dele? Não, né? Você não bebe. E um copo de água benzida daquela santa, joga lá, o poço está santo pro resto da vida. Todo dia que eu tirar água, tem água boa. Orada, abençoada. Mas é porque não pensa. Eu falei para ele, se eu acreditasse nisso aí, eu ia pegar esse restinho seu, jogar lá no meu poço sematesiano. Todo dia bebia água orada. Eu não precisava pôr mais.
Porque se eu jogar um furadão lá dentro, um copo, nunca mais bebo água de lá que vai morrer. Se mata, então tem a boa. Tapiar as pessoas lá no inferno. E as pessoas que não conhecem a Bíblia, porque não tem isso na Bíblia. Essas igrejas iam ferrar tudo. Examina as Escrituras, irmãos. Começa você agora mesmo a apaixonar por alma. Se você não pode, dá oferta para as pessoas levar o evangelho no seu lugar. Mas pede a Deus, coisa boa é quando você tem um filho espiritual. 2, 20, 50, 3.000. Aí você chega na igreja, com milhares de pessoas convertidas, o irmãozinho está lá só dando trabalho. Quer lhe dar lição de moral. Nunca fez nada. E se eu nunca tivesse apaixonado por almas, porque a coisa que Jesus deixou o reino da sua glória e desceu aqui foi almas, não foi outra coisa. Então a igreja precisa apaixonar pela obra-prima de Deus. Almas. E de pregar o evangelho a toda criatura. Eu não mandei você pensar se você dá conta. Se você consegue, se você dá conta, se você sabe falar. Não, diz vai! Porque falar da vida dos outros, você dá conta? Por que você não dá conta de falar de mim? Você dá conta de dar recado de tudinho, porque não dá conta de dar recado das Escrituras. É porque isso não lhe interessa. Que o Senhor possa nos abençoar. Que esse quarto passo, que evidencia um novo nascimento, entra no seu cérebro, na sua mente. Eu preciso apaixonar por mais uma alma. O objetivo da morte, ressurreição e humilhação de Cristo foi almas. Foi vida. Foi o desviado da casa de Israel. E o que você está fazendo, pelo amor de Deus? Acorda, tu que dorme. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus e a nossa alegria. Amém. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas.